que teu irmão estava morto e tornou a viver. Quarto domingo do tempo da Quaresma, domingo letare, alegra-te, Evangelho de São Lucas. Esse é um texto bastante conhecido, e nós conhecemos por duas maneiras. A mais famosa até é a parábola do filho pródigo, quando de fato é a parábola do Pai misericordioso, é a manifestação da misericórdia do Pai para com os seus filhos. É um texto que nós ouvimos na nossa catequese dos sacramentos da iniciação à vida cristã. É um texto que nós ouvimos a cada 3 anos no tempo da Quaresma, quando é proclamado o Evangelho de Lucas, em momentos onde cada um na sua leitura orante para o seu exame de consciência, para a sua confissão sacramental, busca também uma orientação da parte de Deus e assim se acusar humildemente das faltas que confessa arrependido. E nós estamos hoje, pelo texto de Lucas, fazendo uma mudança para uma segunda etapa, digamos assim, do tempo da Quaresma. Até agora, com o texto de hoje, a Quaresma nos ensina, tanto a leitura bíblica como as orações litúrgicas, a fazermos aquele esforço pessoal e comunitário de intensificação da nossa vida de oração, da nossa vida na caridade e também da penitência. E isso porque nosso Senhor nos chama, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E tanto pela oração, quanto pela caridade, quanto pela penitência, são pontos concretos de esforço para sabermos se de verdade nós estamos buscando a conversão. Você reza? Se não, você não está buscando a conversão. Você pratica a caridade? Se não, você não está buscando a conversão. Você faz alguma penitência? E não somente na Quaresma. Como disse, esse é um tempo de intensificar pontos concretos da nossa fé e da nossa espiritualidade cristã, que devem nos acompanhar por todos os dias em nossa vida. Então, se não rezo, se não faço penitência, se não busco praticar a caridade, não estou buscando a conversão. Talvez esteja esquentando muito bem os bancos da igreja, mas não estou buscando a conversão. A conversão passa, portanto, por aquilo que o próprio Cristo nos dá, como uma direção segura. Assim podemos entender se o nosso projeto de vida espiritual vem sendo colocado em prática ou não. Isso é algo para que cada um medite, sem melindre, sem pegar ar, tá? Expressão feia, né? Não vai. Deu para entender. A pessoa fica: nossa, Paulo falou que eu não estou me convertendo. Não sou eu, é a palavra. É a palavra de Deus que nos questiona, que nos interpela. E então, a partir do dia de amanhã, na Quaresma, tanto os textos bíblicos como as orações litúrgicas nos colocarão diante do mistério da paixão de nosso Senhor. Diante de Pôncio Pilatos, foi condenado, flagelado, crucificado, morto e ressuscita ao 3º dia. Então toda a liturgia vai nos levar diante desse mistério, para que vivamos na Semana Santa, Semana Maior, a experiência da Páscoa, para que tomemos atitudes pascais. Não estou rezando? Reza. Não estou sendo caridoso? Seja. Não estou fazendo penitência? Faça. São atitudes pascais, para sairmos das trevas para a luz de nosso Senhor. Como fala o salmo que nós cantamos: provai e vede quão suave, quão bondoso é o Senhor. É uma prova. O Senhor nos dá o seu amor. Nós não fizemos por merecer, Ele gratuitamente nos dá esse amor. É a misericórdia sem fim. E o texto do Evangelho de Lucas marca então, nesse período de transição da primeira para a segunda etapa, justamente colocando para nós numa nota maior a misericórdia do Pai. O evangelista Lucas é aquele que mostra Jesus como grande revelador da face misericordiosa do Pai. Nós não vimos o rosto de Deus. Essa é a visão beatífica dos santos, que vivem em comunhão lá no céu. Eles podem contemplar a Deus face a face. E se então perseverarmos no amor e na caridade e na oração,
então um dia poderemos conhecer a face de Deus. Mas nós conhecemos um traço do rosto do Pai por meio de Cristo, que é o revelador dessa misericórdia. E veja que é uma parábola que a gente fala, né? Do filho, desse, daquele, olha o pródigo, né? Tem gente que olha para a herança e fala, nossa, eu saberia mostrar para ele a gestão disso aqui, para ele não acabar com tudo isso e viver sossegadinho a vida inteira, porque hoje a gente tem umas investimentos, tem toda a resposta para tudo isso. Mas a parábola não fala disso, porque é a primeira linha do texto que resolve toda a questão e que às vezes passa batido, que é: os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. É para eles essa parábola. São dois grupos bem distintos. Os publicanos, onde estão os fariseus e os mestres da lei, falavam mal de Jesus porque ele acolhia e fazia refeição com os pecadores que eles condenavam. E aí então Jesus conta a parábola. Um pai tinha 2 filhos. E não vou repetir o texto porque ele é tão marcante que todos guardam muito bem. Tenho certeza que durante a semana, somente o seu coração vai trazer pontos desse texto para a sua oração. E vejamos a atitude de quando é a volta. E por que é a volta? Não é porque ficou sem dinheiro, mas é porque perdeu toda a dignidade de filho. E ao perder a dignidade de filho, toma consciência da vida, não só do pão com fartura, mas da vida que abriu mão. E também o irmão mais velho, que se fez alimento por nós. A veste é a vida nova de quem é batizado, de quem se arrepende e volta. Nós sempre começamos a missa dizendo: Senhor, tem piedade de nós. E depois o filho mais velho, que sente raiva da bondade do Pai. Tem gente que sente raiva de Deus porque Deus é bom. E você já deve ter sentido raiva de Deus porque Deus é bom. Ai, padre, não vai pegar aí de novo. Quando existe um mandamento: não julgar. Toda vez que é feito um juízo de condenação, aqui está o filho mais velho. E aí a gente tem que fazer um exercício que é o seguinte: que filho aqui sou eu, né? A nossa tendência de amenizar tudo nosso, falar: eu sou o filho mais novo. Ou então fazer assim: não, preciso analisar minha consciência, eu sou o filho mais velho. Na verdade, nós temos dos dois. Que para nós, muitas vezes, buscamos esse amparo, mas muitas vezes somos cruéis. Lugares pequenos como o nosso tendem a ter uma tendência de egoísmo, julgamento, onde as pessoas se conhecem e de repente alguém faz uma coisa ruim com seu nome, com a sua família e tal, uma queda, um escândalo, e de repente a pessoa some. Aí quando ela volta, começa: você viu quem voltou? Você viu? Estava na missa. Mas pode? Comungou até. Olha o filho mais velho. Então vamos parar de ser assim? Já deu? E aqui eu digo de uma maneira muito firme e amorosa. Essas coisas já aconteceram aqui várias vezes. Olha lá. Que vergonha. Quando tem uma queda financeira, uma queda moral, ou qualquer coisa que se torna público. Olha lá. Será que realmente é isso que Deus espera que façamos uns com os outros? Nem devemos ser aqueles que nunca voltam e nem aqueles que impedem de voltar. Devemos ser um povo que bate no peito, como nosso Senhor fala: batei e vos será aberto. Quando batemos no peito, pequei, Senhor, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço, não vim exigir. O filho mais velho veio com um boleto, ele levou a fatura do que ele tinha feito tudo. Nunca foi amor, sempre foi esperando algo. O filho mais novo estava nem aí. Vai, volta. Não, a gente não está lavando porco, não.
Então, nós somos um povo que busca, sinceramente, por assiduidade, por fé, por consciência de fé e compromisso de santidade, uma conversão diária. Coloca a santidade como seu projeto. Ser santo é viver a palavra de Deus. É feio quando até gente da própria comunidade tem aquelas ideias jocosas, caricatas de quem é muito fiel. Barata de sacristia. Lá, puxa o saco do padre. Edita, pelo amor de Deus. Tá? Puxa o saco. Será que a gente realmente é só isso? Será que a gente não consegue fazer um salto de qualidade? Conseguimos. Porque Deus nos dá essa força. Tudo isso vem do alto. De nós mesmos. É só o mais novo e o mais velho ali, fazendo, né? Por Deus, nós conseguimos esse, vamos chamar de aporte, né? A gente consegue essa vida para o alto. Faltam poucos dias para a Páscoa. Se organize bem para viver a Páscoa. Aqui, se estiver, ou em outro lugar, se estiver em trânsito. Mas procure viver a Páscoa. Não façamos dispensa para nós mesmos dizendo, são muitas missas, são longas, tem que ficar em pé. E é ruim ficar em pé, né? Estava falando na porta, né? Passa os carros, faz barulho, um entra, outro sai, pega celular, não sei o quê. Complicado. Um esforço de atenção, de participação para uma viva fé, cheia de esperança, de misericórdia. E peçamos a intercessão de Maria Santíssima. Há um dado que é muito bonito, do meio de todo o sofrimento de nosso Senhor, que enquanto subia ao Calvário, Maria Santíssima, fiel, unida, o discípulo amado. Mas o que as pessoas faziam? Outras coisas. Outros xingavam, outros cuspiam, flagelavam. Então nosso Senhor sempre passou no seu sofrimento diante dos seus acusadores. Algumas vezes é realmente difícil participar da missa por interferências, mas nosso Senhor continuou o seu caminho. Continuemos nosso caminho de fidelidade, de uma vida eucarística. Amém. Amém.